Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos em nome do Senhor para cultuá-lo neste dia que o Senhor preparou para nós. Vamos com o coração agora voltado totalmente ao Senhor, voltar também as nossas mentes, a nossa atenção à palavra de Deus, atendendo à santa convocação deste culto. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 142. Salmo 142. Assim diz a palavra de Deus. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e juntos louvaremos ao Senhor. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro
Graças ao Senhor. Convido o pastor Messias que irá dirigir o culto. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Busquemos ao nosso Deus com toda a sinceridade do nosso coração, mente e alma. Oremos. Pai eterno, santo, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, sublime, Senhor soberano sobre os reis da terra, Senhor soberano sobre os juízes da terra, Senhor soberano sobre seres visíveis e invisíveis, Deus que com o seu saber e com a sua boa vontade, segundo o conselho desta vontade, conduz o rumo da história. Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós cultuamos nesta manhã. E reconhecidos, Deus, que somos falhos e pecadores, arrependidos, nós clamamos pela bênção do Teu perdão, confessando a Ti, ó Deus, que somos falhos e pequenos. Mas nos unimos, Deus, com todo aquele que o adora, com todo aquele que o cultua, com toda a Tua igreja santa em todo o mundo, para prestarmos um culto verdadeiro a Ti, Senhor, neste Teu dia em que lembramos a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Libertador, Senhor Jesus Cristo. Lhe pedimos, Pai, que mesmo no tempo em que o Senhor estiver sendo cultuado aqui e adorado, o Senhor, pela Tua graça, nos instrua acerca da Tua palavra, dos Teus conceitos e da Tua vontade. Muito obrigado pela Tua graça e amor. Receba, Deus, a partir de agora, este culto, Deus, ao qual nós respondemos positivamente à Tua santa convocação e aqui queremos adorá-lo em espírito e em verdade. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Amados irmãos, estamos no dia do Senhor 7. E aqueles que estão acompanhando, vamos aqui no Catecismo, dia do Senhor 7. Relembrando aos amados irmãos, nós estamos entrando no dia do Senhor 7. O Catecismo, ele começa fazendo uma recapitulação, para nós nos situarmos. O Catecismo, ele começa falando do nosso único consolo. Qual é o nosso único consolo na vida ou na morte? O nosso único consolo na vida ou na morte é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo. Este é o consolo que nós devemos ter durante a jornada da nossa vida, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Então, os cuidados que nós não podemos ter com relação a nós mesmos, Cristo, a quem pertencemos, aquele que nos comprou com preço, Ele tem esses cuidados. Depois o Catecismo, ele vem falar da nossa miséria, uma vez que o nosso pai, Adão, durante o período, perdeu a sua inocência na queda do Éden, sendo assim o nosso representante federal, nos lançou toda a humanidade em grandes trevas decorrentes do pecado, da nossa natureza caída. Então o Catecismo, ele vem falar da nossa miséria. E depois o Catecismo, ele vem falar da nossa salvação em Cristo, e é
aonde estamos trabalhando agora, no dia do Senhor, porque existe um Deus soberano que conduz a história. E por esse Deus ser soberano, e Ele não perde nenhum, ou não salva nenhum, que não esteja dentro dessa Escritura, é que nós podemos confiar nele totalmente, pois Ele conduz toda a história. Tá? Não há nada que possa escapar das mãos poderosas de Deus. Os dois outros elementos que eu quero ver com os irmãos, resumindo, está aqui no verso 17. Santifica-os na verdade. Ou seja, a única forma de santificação que é possível, que existe, é a verdade. E essa santificação só é possível através de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como nós vemos lá o próprio Senhor Jesus dizendo, né? E esse Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele mesmo enviou o Espírito Santo. Importa que eu vá para que Ele seja enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente regenerador, onde nós alcançamos santificação. E o terceiro elemento... Você vai cair, rapaz do céu. E o terceiro elemento está aqui no verso 17. A tua palavra é aqui, ó. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quando diz aqui a tua palavra, se refere totalmente à Escritura. Sim, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso, palavra de Deus, que a gente tem que seguir, viu? Vai entrar aqui no seu coração, tá bom? Então, santifica-os na verdade. Então nós vemos que Judas se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Santifica-os na verdade. A verdade é revelada pela Escritura. E depois nós vemos aqui, finalmente, que a nossa... deixa eu ver... A palavra de Deus é a verdade, ou seja, toda palavra inspirada. Isso, obrigado. Obrigado. Então nós vamos ver aqui, tá? Cuidado, desce por ali, ó. Então nós vamos ver ali que é fundamental que creiamos na Bíblia Sagrada, que é a única forma, né, de revelação de Deus para o homem. Convido a amada congregação para nós louvarmos a Deus com o Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro bem eu não tenho. E nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo Tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha
formosas sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, e à direita abalado não sou. Meu coração, minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se no caminho da vida enxergar, dá pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Convido a amada congregação, mesmo assentados, para professarmos a nossa fé. Aqueles que estão acompanhando, é página 67, o Credo Apostólico. Os que quiserem acompanhar, página 67, professemos então a ordem da nossa fé. É sim, palavra de Deus, viu? Vamos professar a nossa fé no credo, recitando com o coração, declarando que nós de fato cremos no credo apostólico. Pode ficar aqui comigo, pode ficar aqui. É, palavra de Deus. Vamos ler isso aqui agora, ó. Escuta que nós vamos ler, tá bom? Para você aprender, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 385. Hino 385. Durante o louvor deste hino, estaremos... Alguém traz um para mim, por favor? O hino 385, durante este hino, nós estaremos... Aquele que sentir o desejo de estar ofertando... aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento é oportuno. 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus,
nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Juntemos nós e nos santos de louvor, sim, louvor e glória a vós, santos de hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Ante louve lá no céu, nosso Rei de Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Senhor de todo, Deus glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te paz, ser-te Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Que seja exaltado e santificado em nossas vidas, né? Conforme nós aprendemos na primeira petição da oração do Pai Nosso. Convido a amada congregação para que abram suas Bíblias na leitura Levítico, capítulo 21. Vamos achar aqui. Capítulo 21. Leremos a partir do verso 18. Todos lá? Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. E agora convido a amada congregação para a leitura do Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, leremos a partir do verso 1. Nossa leitura será até o verso 18. João, capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas,
havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, amados irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, santo, glorioso, majestoso, neste momento de culto, Senhor, estamos agora diante da Tua Santa Palavra, que foi lida aqui, Senhor. E nós, Deus, somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes da Tua paz, da Tua segurança, Deus. Nós somos carentes, Deus, da Tua direção, da Tua luz. Por isso, Deus, com todo respeito e reverência, nós lhe pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos entender esta palavra já revelada. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, esse texto que nós vimos aqui, juntamente com a leitura de Levítico, nos aponta diversas necessidades que as pessoas passam durante a sua vida. E eu quero vos apresentar, eu quero vos proclamar, através desta palavra, dessas passagens, o Jesus libertador. Não somente o Jesus salvador, mas também o Jesus libertador. O Jesus que pode nos libertar de diversas situações que afligem o ser humano. Nós vemos aqui, nós começamos esse texto a partir do verso 5, mas nós vemos no capítulo 4 que Jesus estava na Galileia e sai da Galileia e se dirige a Jerusalém. Havia ali, quando ele chegou, uma festa entre os judeus. Nós não sabemos exatamente qual era esta festa, mas existe ali, nesta localidade onde eles estavam, um tanque
que é chamado, ou era chamado na época, de Betesda. Esta palavra Betesda significa casa de misericórdia. De fato, é um nome bonito, é um nome significativo. No entanto, irmãos, este nome que é dado a este local, ele é oriundo de uma origem supersticiosa. Havia uma crença entre os judeus na época em que naquele tanque descia um anjo uma vez ao dia. E aquele anjo, uma vez por dia, mexia ou movimentava a água. E aquele enfermo, o primeiro que entrasse na água, seria curado. Isso é uma superstição que os judeus tinham. E eles acreditavam naquilo com grande ênfase. Então as famílias que tinham pessoas enfermas, levavam esses enfermos até este local, tanque de Betesda, na esperança que ele fosse o primeiro a entrar na água quando o anjo mexesse a água. E esses enfermos, a Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos ali. E eles tinham aquela esperança de ver o anjo mexer a água e ser o primeiro a entrar naquela água. Isto, irmãos, é algo bastante cruel, como toda superstição, porque isso formava neles uma espécie de competição, uma espécie de competição de aflitos, uma espécie de embate entre aqueles angustiados, porque quando o anjo mexesse, surgia essa espécie de competição entre eles, para que somente o primeiro, quem chegasse ali em primeiro lugar e mergulhasse naquela água, eles tinham a esperança de ser salvo. Nós não sabemos exatamente a origem dessa superstição e como ela ganhou um terreno tão amplo assim. Provavelmente ela proliferou da necessidade que as pessoas tinham de verem curas físicas. Quando as pessoas olhavam apenas para o mundo que os olhos podem ver, não percebiam o que existe por trás da cruz, a graça que emerge da cruz. Aquelas pessoas não sabiam disso. E Cristo, então, ele sai de lá, ele vai para essa cidade, para esse local chamado Betesda, e vai para esta multidão de enfermos, esse lugar onde havia essa multidão de enfermos. É interessante que estava havendo uma festa naquela cidade. Algumas pessoas estavam se alegrando com o vinho, talvez estivessem cantando, talvez estivessem dançando, estavam celebrando a vida. Possivelmente pessoas que estavam em boas condições físicas, em boas condições, talvez financeiras, pessoas que talvez aos olhos humanos fossem pessoas privilegiadas. Mas Cristo, quando ele chega ali, ele não vai para essa festa. Ele vai para este local onde haviam pessoas que estavam não só passando por alguma enfermidade física, mas pessoas que estavam escravizadas pela superstição, pessoas que estavam dependendo de algo, ao meu ver, cruel, para que pudessem passar. Seu óculos está melhor que o meu. Pega ele. Pessoas que talvez pudessem estarem aflitas ali, mas que buscavam algum tipo de solução. Então nós vemos que Jesus, ele vai justamente para onde estavam esses angustiados. Vimos que uma parte da sociedade estava comemorando e outra parte estava mergulhada em suas aflições e angústia. Mas aquele que foi justamente onde estava aquela multidão de angustiados, é aquele mesmo que prometeu no livro de João, capítulo 10, verso 10, que veio trazer vida e vida em abundância. Então nós vemos neste texto, irmãos, que a falsa crença, as superstições, como um ladrão, ela rouba os sonhos e as esperanças de cura. E promove, muitas vezes,
situações em que as pessoas não precisavam passar. Aqueles enfermos não precisariam passar por toda aquela situação angustiosa de competição uns com os outros. Nós aprendemos aqui algumas coisas. Verso 1 diz que o Senhor Jesus, passadas essas coisas, havia uma festa e subiu para Jerusalém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está presente, seja em qual for a angústia ou aflição que nós podemos viver. O Salmo 91, verso 15, há uma promessa de Deus que diz que na nossa angústia, Deus estaria conosco. E de fato, Deus está conosco em nossas angústias. Qual de nós, ao passar por angústia, nunca sentiu a presença de Deus ao buscá-lo numa oração súplice, em seu quarto, silencioso? Somente você em Deus. Quando parece que as coisas estão totalmente perdidas, quando parece que não há mais solução para aquilo, qual de nós que ao buscar Deus nas Escrituras não foi revigorado, não foi vivificado, não foi atendido pela santa palavra de Deus? Então Jesus, de fato, Ele sobe na direção daqueles que estão com angústias, daqueles que estão passando as mais diversas aflições. Nós vemos que a vida, a história da humanidade é uma história de aflições. Durante toda a história da humanidade, irmãos, durante toda a história da humanidade, desde que o homem começou os registros históricos, apenas 336 anos não houveram conflitos entre nações. Durante toda a história da humanidade. Séculos e séculos e séculos e séculos. Uma história milenar. Somente 336 anos, e mesmo assim não contínuos, esses anos espalhados ao longo da história da humanidade, somente 336 anos não houveram guerra. E nós vemos que lá no tanque de Betesda havia uma espécie de guerra entre eles. Porque embora todos eles tivessem necessidades parecidas, somente um, na crença deles, poderia ser salvo. Nós vemos que entre os aflitos havia ali uma lista assustadora. Vamos ver aqui o verso 3 do capítulo 5. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Essa lista, ela lembra muito a lista dos rejeitados que nós lemos no início desse sermão, lá em Levítico. Mas trata-se de uma referência a enfermidades espirituais. A passagem de Levítico, ela vai fazer uma referência, porque Levítico, naquela passagem, está apontando para a perfeição de Cristo. Então nós podemos ver aqui uma referência a enfermidades espirituais. O sacerdote, irmãos, ele não podia apresentar sequer uma mancha. Eu, por exemplo, se vivesse naquela época, não poderia ser um sacerdote ali. A pessoa tinha que ter a pele, não podia ter sequer uma belida nos olhos ou qualquer coisa assim. E não podia ter mancha nas peles. Minha pele é toda manchada, né? Então, só estou ilustrando isso para que os irmãos vejam. Ali havia uma representação de perfeição. Era algo para nos direcionar, de fato, para Cristo. Ou seja, mostrando que o que viria é puro e perfeito. Tá? Nós vemos algumas representações aqui. Cegos, que diz na passagem de Levítico, parece representar os que não têm visão espiritual clara. Creem no sobrenatural, mas não sabem buscar a Jesus. Procuram anjos que curam apenas os primeiros que a eles chegam. É algo como aqueles homens que estavam no tanque de Betesda. Eles demonstravam ter uma fé, eles demonstravam crer no sobrenatural. Eles demonstravam crer que havia alguma outra força, além dos esforços humanos, que pudessem resolver aqueles problemas, trazer uma cura física,
seja o que for, tirá-los daquela angústia ou daquela aflição. Mas eles não sabiam buscar a Cristo, eles não conseguiam reconhecer a Cristo. O próprio homem que foi curado, que estava ali há 38 anos, segundo as Escrituras, quando os judeus o procuraram e perguntaram por quem foi que mandou ele levantar e carregar o leito, ele disse que não sabia quem era. Ou seja, eles simplesmente não sabiam buscar a Cristo, embora demonstrassem ter fé no sobrenatural. Coxos, na passagem de Levítico, vai representar os que cambaleiam. São pessoas inconstantes, aqueles que em alguns momentos dão um passo certo em direção à sã doutrina, mas já no passo seguinte vacilam na sua caminhada. Parece que em alguns momentos há um lampejo de luz e ele então resolve entregar-se à sã doutrina, à santa comunhão, mas parece que no passo seguinte ele já não está mais na santa comunhão, parece que ele já está buscando outras fontes de orientação que possa alimentar a fé sobrenatural que ele tem. E lá em Levíticos também se relaciona aos paralíticos. O caso do homem do texto, provavelmente ele era um paralítico, porque Cristo, embora a palavra não diga claramente que ele é um paralítico, né? Mas o texto ali, Jesus manda ele pegar o leito e andar. Provavelmente era alguém que não podia andar por si mesmo. Paralíticos, aqueles que precisam ser carregados para encontrarem auxílio espiritual, são levados ao local da suposta cura, mas por si só não conseguem se levantar e andar. São aqueles que constantemente devem ser carregados. São aqueles que até reconhecem que existe uma força sobrenatural, que pedem oração para um aqui, pedem oração para outro ali, que aceita qualquer tipo de ajuda espiritual, mas que ele mesmo não consegue andar por si só. Jesus então, no verso 6, ele faz uma pergunta para aquele homem que está nessa condição de paralisia há 38 anos. O verso 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali por muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Parece que é ilógica essa pergunta de Cristo. Essa pergunta de Cristo, ela parece algo como chover no molhado. Porque era tão óbvio que aquele homem, ele queria ser curado. Porque há 38 anos ele estava ali, esperando ser o primeiro. Quando o suposto anjo descia, ele queria ser o primeiro. É óbvio que ele queria ser curado. Essa pergunta de Jesus, ela parece uma pergunta ilógica, uma pergunta sem razão, uma pergunta à toa, superficial. Muitas vezes nós não percebemos intenções, irmãos. Nós só vemos aquilo que podemos, que os sentidos percebem, que podemos ver, que podemos ouvir, mas nós não percebemos a intenção da pessoa. Jesus está querendo aqui libertar este homem da paralisia emocional que ele estava. Jesus não queria somente curar este homem da paralisia física. A paralisia física, irmãos, pouco importava. O que importava ali para Jesus é libertar aquele homem da paralisia espiritual, da paralisia emocional, da paralisia mental, da paralisia que o deixava totalmente exposto à crueldade daquela superstição. Então Jesus ele faz aquela pergunta como que no sentido de despertar aquele homem para uma outra realidade, uma realidade muito mais importante do que aquela passageira que aquele homem estava vivendo, que embora parecia uma eternidade para ele, 38 anos, estando ali, mas uma vida inteira de uma pessoa, irmãos, ainda que viva muitos anos, é uma vida passageira e não tem como se comparar com a vida eterna que o próprio Cristo vem oferecer. Então Cristo ele faz aquela pergunta tentando despertar aquele homem, tentando libertar aquele homem daquela paralisia emocional, daquela paralisia espiritual que ele vivia. Embora, claro, Jesus também pela sua misericórdia o curou da paralisia física.
E Jesus então pergunta: queres ser curado? Depois de tanto tempo doente, provavelmente este homem já havia desistido da cura. Talvez, nós não sabemos como ele estava emocionalmente. Talvez ele só estava ali porque seus parentes, seus amigos o pegavam e o levavam até lá. Talvez ele só estivesse ali por isso. Mas ele mesmo talvez não cresce mais. Porque a resposta dele, que demonstra fé no suposto anjo, a mesma resposta que demonstra fé no suposto anjo, demonstra também uma incredulidade pessoal, uma desistência pessoal, o se entregar, vamos dizer assim, ao fracasso. E ele não fala para Jesus: quero ser curado. Ele não fala isso, ele responde: antes de mim, sempre há outro que entra na água, quando o anjo aparece. Ou seja, eu não tenho a menor condição, porque outros enfermos que estão aqui, eles podem se movimentar. Talvez ele não enxergue, talvez ele não ouça, talvez ele tenha um problema nos braços, talvez o problema dele seja outro, mas o meu me impede de ser curado, porque eu não consigo me levantar sobre minhas próprias pernas, correr na frente de todo mundo, tomar vantagem diante dos outros aflitos, para chegar primeiro naquela água. Ou seja, minha família, meus amigos, eles têm esperança ao me trazerem aqui. Mas eu mesmo não tenho esperança nenhuma. Porque eu sei, até creio no anjo, mas eu não creio em mim. Eu não creio nas minhas pernas, na minha possibilidade, porque eu conheço a minha impossibilidade. Quero dizer para os irmãos que existe uma multidão de pessoas que até creem no sobrenatural, que têm fé em coisas que os olhos não podem ver, mas que já estão derrotadas por si próprias. Elas acham que a fé sobrenatural, ela pode ser útil para outro, mas na situação dela não dá, é impossível. Porque afinal de contas, aquele outro é superior a ela em algo. Aquela outra pessoa, que mesmo que esteja aflita ou angustiada, o problema dela não é tão grande, não é tão acentuado como o problema que ela está vivendo, como se ela fosse a pessoa mais sofredora do mundo. Mas a pessoa mais sofredora do mundo, que é a que estava ali libertando aquele homem, que é a que estava ali despertando aquele homem para aquela paralisia, para que se libertasse daquela paralisia de uma falsa crença, entregue a uma falsa crença, e uma paralisia emocional e física. Esse Jesus Cristo, que é de fato o que mais sofreu entre todos na humanidade, e que libertou aquele homem, e que numa cruz de madeira rústica se deu a si próprio, não como um mártir, mas se deu voluntariamente, para que através do seu sacrifício na cruz pudesse libertar a ele, a mim e a cada um de nós que estamos aqui, e a cada pessoa que consiga, não com os ouvidos humanos, mesmo que os ouvidos humanos sejam tapados ou tampados, mesmo que os ouvidos humanos sejam agravados a ponto de não ouvirem nada, mas que consigam ouvir a mensagem que veio da cruz espiritualmente, por uma outra perspectiva. Pessoas que conseguem, que entendem que por ela mesma seria impossível a salvação. Irmãos, o maior milagre não é a ressurreição de um corpo morto, o maior milagre é a ressurreição de um espírito morto. E Cristo, Ele faz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ainda assim, o homem parece não entender bem o motivo daquela pergunta, mas ele fica ali, impotente, e toda a decisão de curá-lo fisicamente, toda a ação de curá-lo daquela paralisia física que ele tinha, vem do próprio Cristo. Não dependia da fé dele. Ele nem sabia quem estava ali falando com ele. Ele nem imaginava que aquele que estava falando com ele tinha poder para curá-lo. Ele simplesmente respondeu uma pergunta que parecia uma pergunta óbvia, mas a resposta dele foi uma resposta que demonstrou
um problema interior muito mais acentuado do que o seu problema físico. Existe fé em muitas coisas, mas somente há uma fé salvadora. Lá em Abacuque, o profeta Abacuque diz: eis o soberbo, nele não há salvação, mas o justo viverá pela fé. E estamos no mês da Reforma, e quando Martim Lutero, ao ler a sua Bíblia, ele leu: o justo viverá por sua fé, ele caiu em si, ele teve um despertar também da paralisia que o movia, da paralisia que o escravizava. Ele cria que pelas condições de toda a forma de penitência que era decidido pela igreja, ele se livraria ou se libertaria do seu próprio pecado. Mas isso nunca acontecia. E ele praticava todos os atos de penitência que eram determinados pela igreja. Mas a sua libertação pessoal nunca acontecia. Até o dia em que ele lê claramente no livro do profeta Abacuque: o meu justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela sua fé. Não importa se a sua fé é forte ou pequena, se você confia mais nas suas pernas frágeis do que no poder do Deus do universo. O que importa é a ação dele ao te alcançar. E quando ele te alcança, te libertando espiritualmente, emocionalmente, você tem que responder com gratidão: Senhor, muito obrigado por me libertar da superstição em que eu vivia. Muito obrigado, Deus, por me libertar da incredulidade que eu vivia. Muito obrigado, Deus, por me trazer um despertamento intelectual, para eu ver que não é a força das minhas pernas, nem a minha capacidade intelectual, nem a força das minhas mãos, mas é o teu poder, é a tua graça. Esse é o princípio da ressurreição. Não depende da força daquele que está morto, mas depende da autoridade exclusiva de Deus em alcançar aquele que está morto. E Cristo, de fato, Ele alcança a sua igreja. Eu quero ler com você aqui em Filipenses capítulo 4, apenas uma passagem. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que nós precisamos muito mais dessa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e mente, do que nós precisamos das nossas próprias pernas. Nós devemos confiar muito mais nessa paz que guarda todo o nosso coração e toda a nossa mente, muito mais do que o poder muscular que nós temos para caminhar ou correr. Porque esse poder muscular que nós temos para caminhar e correr, irmãos, mesmo que nós sejamos o atleta mais bem sucedido da história do atletismo, isso passa, isso é passageiro. Agora, em Cristo, nós podemos viver uma vida, mesmo não com tanta força como um atleta olímpico, mas nós podemos viver com a nossa mente e o nosso coração guardado, vivendo, sabendo qual é nosso único consolo na vida e na morte, que nós não pertencemos a nós mesmos, sabendo que esta vida é passageira por mais que a gente conquiste, mas que existe um Deus soberano, que mesmo que eu esteja aflito e angustiado, Ele está ali presente, no tanque, na casa de misericórdia, me buscando. E até mesmo aqueles que estão escravizados, seja por qual for a superstição que o escravizou, ainda assim, Ele está lá, dizendo: o meu justo viverá pela fé. Assim surgiu a reforma. Quando Lutero ele lê que o justo viverá pela sua própria fé, ele fala: como que essas pessoas vão viver pela fé se elas não entendem o que é falado na igreja, se elas são proibidas de lerem as escrituras? Eu tive o privilégio de ler isto e houve um despertar em mim, ou seja, acabou a minha paralisia mental, emocional, espiritual. Mas como que vai acabar a deles? Se eles falam alemão e chegam aqui
a igreja vai falar em latim? Se eles não têm acesso às Escrituras, como que eles vão viver pela fé? Como que eles vão aprender isso? Não é apenas viver por qualquer fé, é viver na fé do Rei do Universo, a palavra que Ele mesmo revelou de si mesmo. Então, Jesus cura aquele homem, Ele concede que volte a andar. E os versos 8 e 9 se inicia então um novo processo na vida daquele homem. Vamos voltar ali, amada congregação, João capítulo 5, verso 8 e 9. Eu não sei quanto tempo eu passei. Versos 5, 8 e 9. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Jesus então, ele, além de curar aquele homem fisicamente, de despertar aquele homem para perceber a paralisia emocional que ele estava, a paralisia espiritual, Jesus ainda interfere na falsa religião que os fariseus estavam colocando ali, onde a guarda de um dia seria superior a fazer o bem. Quando Jesus diz, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado, mesmo que eles crescem no quarto mandamento da forma que eles criam, guardando o sábado. Nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem, irmãos. E assim, Cristo então liberta aquele homem, e nós podemos ver que Cristo dá uma palavra de vida para ele aqui no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha para onde ele foi para o templo. Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, teu físico está curado. Agora, meu amigo, cuida da sua vida espiritual. Porque vale muito mais uma vida paralítica a vida inteira, mas a salvação é eterna, do que passar a vida inteira com uma musculatura de campeão olímpico, mas perder a alma. E é isso que Jesus está falando para ele. Cuide daqui para frente da sua vida espiritual. Jesus, ele se importa com os seus pequeninos. Jesus, ele se importa com cada um de nós. Não interessa a nossa capacidade, seja intelectual, seja física, seja emocional, não importa isso. O que ele nos propõe é algo muito mais elevado. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós não devemos olhar somente para os montes dos problemas, nós não devemos olhar somente para os montes dos nossos recursos, embora seja bom olhá-los, mas o que Jesus está propondo é algo muito mais elevado. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por fim, irmãos, quando aquele homem recebe essa palavra, nós não sabemos como ele reagiu. Ele já estava curado fisicamente. Talvez ele tenha feito como aqueles leprosos, quando Cristo curou 10 leprosos e só um voltou para glorificar a Deus. Os outros 9 aproveitaram que estavam curados e foram curtir a vida. Mas, se aquele homem, ele conseguiu ouvir com seus ouvidos espirituais, ele poderia muito bem fazer o que nós devemos fazer, e o que Davi fez no Salmo 139, verso 24. Ele fez um pedido a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se houve algum despertar, se o ouvido espiritual daquele homem abriu, quando Cristo falou aquilo para ele, já está curado, que bom, né? Agora vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, porque o que vem pela frente para o impenitente é muito pior do que uma vida com uma deficiência física qualquer. Deficiência física não é nada, são seres humanos como qualquer outros, mas o que vem depois é muito pior do que uma vida toda passando por algum tipo de enfermidade física. Aquele homem deveria perguntar para Cristo,
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não sei se aquele homem fez essa pergunta, mas eu glorifico a Deus, porque nós temos a possibilidade de fazê-la. Cada um de nós pode fazer isso. Não depende de nós essa mudança. Nós não conseguimos essa mudança. De jeito nenhum. É uma paralisia. Nós não conseguimos sair do pecado. Nós não conseguimos sair dos maus pensamentos. Nós não conseguimos sair das superstições. Há uma paralisia ali. Nós não conseguimos sair dos vícios. De nenhum tipo de escravidão nós conseguimos sair. Mas nós podemos, ainda que pequenos, ainda que caídos, ainda que com alguma deficiência emocional, espiritual, intelectual, seja o que for, nós podemos falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, porque eu não sei o caminho, eu não sei ir, e guia-me pelo caminho eterno. Então, amada congregação do Senhor Jesus Cristo, essa é a cristologia desse sermão. Deixe Cristo te guiar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é assim? Salmo 23:1. Deixa Ele te pastorear. Se Ele é teu pastor, deixa Ele te pastorear. Deixe que a santa palavra, que a sã doutrina te pastoreie. Uma linda história real de cura física, emocional e, caso ele tenha seguido o conselho de Cristo, uma cura espiritual também. É assim que Cristo age conosco. Ele está cuidando e pastoreando o seu povo. Perseveremos na sã doutrina. Nós não éramos povo. Um dia fomos alcançados por Ele. Se quem está assistindo esse vídeo, se alguém ainda não é povo de Deus, ainda assim, faça essa pergunta para Ele, que Ele pode te alcançar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero concluir apenas dizendo o que Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui se refere a mortos espirituais. E aqueles que ouvirem viverão. Quero, como resposta desse sermão, louvar a Deus com o Salmo 116, é a melodia de um hino. Vamos pegar aqui, vamos louvar a Deus? Salmo 116. Convido a amada congregação que se coloque em pé para louvarmos a Deus neste salmo. Amo, Senhor, pois meu clamor escuta e os seus ouvidos inclinou a mim. Enquanto aqui viverei de invocá-lo, laços de morte me envolvendo estão. Sinto do inferno angústias em mim, e atribulado e trião eu fiquei. Clamei ao nome do Senhor, dizendo: a minha alma vem, Senhor, livrar. Justo é o Senhor e muito compassivo, misericordioso é o nosso Deus. Pelos humildes vela ao Senhor, prostrado estava, porém Deus me salvou.
Ó minha alma, volta ao teu sossego, pois generoso pra contigo é Deus. Pois me livraste a alma assim da morte, dos choros olhos de cair meus pés, e na presença do meu Senhor, na terra dos viventes eu andarei. Eu criei ainda que tenha falado, estive sobremodo em aflição. Eu disse enquanto estava perturbado, todos os homens mentirosos são. E ao meu Senhor que hei de lhe dar por tantos benefícios que Ele me deu, eu tomarei da salvação o cálice, invocarei o nome do Senhor e cumprirei diante do seu povo meus votos prometidos ao Senhor. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, preciosa é. Ó meu Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, servo teu. Os meus grilhões quebrastes todos eles, ações de graças hei de oferecer, e sacrifícios a ti, meu Deus, teu nome então, Senhor, eu hei de invocar. E na presença do seu povo todo, meus votos ao Senhor eu cumprirei. Nos átrios, pois, da casa do Senhor, sim, em teu meio, ó Jerusalém. Nos átrios, pois, da casa de Deus, sim, em Jerusalém, ó aleluia. Vamos a uma oração de encerramento. Agradecemos a visita da Vera, primeira vez, né, Vera? Está no culto, seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe o Tiago. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? As portas da igreja estão sempre abertas. Uma alegria recebê-los realmente. Vamos orar ao nosso Deus e após a oração de encerramento estaremos impetrando a bênção. Após a bênção, eu peço que os irmãos sentem-se em alguns instantes, que temos alguns avisos, tá bom? Oremos. Pai Santo, Eterno, o Senhor que é libertador, Deus, o Senhor que é o ressuscitador dos espíritos mortos, o Senhor que nos liberta, Deus, das paralisias emocionais, mentais, intelectuais, espirituais.
afetivas, ó Deus, e tudo aquilo que angustia as pessoas, Deus, pois somos tão expostos a tantas coisas. A Ti nós glorificamos. Despeça-nos em segurança, Deus, abençoa-nos, dê-nos um domingo de paz e guarde-nos, Deus, durante a semana, ó Pai, para que possamos vencê-la. Se for da Tua graça, Deus, providencie cura para os que estão enfermos no nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Permita, Senhor, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado. Peço que os irmãos